Boa tarde, Ribeirão. Boa tarde, telespectadores do Canal Mais, pelo Canal 22, Larga Brasa na TV. Parece que não, embora as empresas noticiosas falem a exaustão da situação de Brasília. Nesta madrugada, reuniões com líderes se sucederam. E o objetivo é encontrar uma fórmula pacífica de o atual presidente deixar a presidência, ele que está fora do país, na reunião do G20 lá em Hamburgo, e para que ele possa se defender, vez que está passando pelo Congresso as denúncias do Janot, e a forma de se colocar o presidente da Câmara Federal, doutor Rodrigo, como presidente da República. Jovem, aliás. Rodrigo Maia, filho do César Maia. Para quem não sabe, ele é sobrinho do cidadão que era o comandante zero das forças de esquerda na Revolução de 64. Era quem dava segurança ao grupo alta comandatura da esquerda. E os entreveros eram com ele. Mas ele hoje está dentro de um contexto, inclusive acusado também, no meio de toda essa celeuma, e está tudo certo para ele assumir a passagem do tempo final que sobrar para o Temer, Michel Temer. Isso tudo é muito diz que me diz, mas está sendo urdido, e pode-se dizer, na calada da noite, uma fórmula para se encontrar um meio tranquilo nessa situação grave, permanecendo a equipe econômica para que não se tenha solução de continuidade nas medidas que estão sendo tomadas para equilibrar a balança do país, a situação financeira do país. Chegou-se até a dizer que a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, poderia chamar as Forças Armadas. Enfim, todas as vertentes foram sondadas para que se pudesse ter uma passagem tranquila. Isto pode acontecer a qualquer momento, sem traumas, é o que se quer. O presidente do PSDB, Tasso Gereissati, disse nessa madrugada que a condição do presidente Temer é de ingovernabilidade. Muitos dos seus assessores e outros que não estão diretamente ligados à sua assessoria estão sendo chamados a prestar contas de seus atos. Nesta próxima semana, teremos mais convocações para a seleção brasileira do crime, como estão dizendo lá. Certo? Só que aí não é o Tite quem vai convocar. É a turma lá de cima, o Janot. Então está aí a situação financeira do país. Aqui em Ribeirão Preto, nós tivemos ontem um comunicado do Sindicato dos Servidores, sindicato preocupado com uma possível, vamos dizer assim, realização de um velho sonho de algumas empresas de atendimento da saúde que sempre visaram ter o SASSOM sob seus domínios. E o sindicato rapidamente entrou com um comentário e um comunicado dizendo que não iria aceitar nenhuma privatização do SASSOM, um órgão que começou em 1961, no tempo do coronel Alfredo Condeixa Filho, quando teve o seu primeiro superintendente, Filomeno Alário, e que sempre teve, na sua história, ótimos atendimentos à população do setor público da Prefeitura Municipal. A Maria Regina,
presidente do SASOM e também do IPM, funcionária de carreira, portanto, abrangida por qualquer medida que vá se tomar, veio a público, mas caninana, com a língua já duplicada, para dizer que isso é coisa inadmissível, que ela não admite, e soltou algumas farpas. E ela virá aqui hoje para complementar, certo? Contra aqueles que soltam boatos, contra aqueles, claro, que mobilizam o sindicato para que possa defender a classe trabalhadora. Mas ela vai falar mais. Vai falar uma série de coisas sobre SASOM. Isso é importante e é necessário que a gente coloque a público, claro, alto e bom som. Eu falei ontem aqui, não sei se vocês se esqueceram, da questão da segurança de Ribeirão Preto, bombeiros. Estão discutindo na Câmara se põe um bombeiro civil, põe um voluntário, etc. Tem que fazer isso não, gente. O que se tem que fazer aqui é uma legislação bastante rígida, forte, competente e técnica, para que nós tenhamos medidas sérias, sprinklers, para jogar água na hora que começa o incêndio. Nós precisamos continuar com as portas corta-fogo e mais. Precisamos ter escadas, magiros, que atendam a andares superiores ao 12º. Quem morar para cima do 12º, compre um paraquedas. Que não tem outra forma de atender. Outro dia, de frente, a base do bombeiro da João Fiuza, pegou fogo no andar, 15º andar. Sabe o que precisou acontecer? Um bombeiro, num ato heróico, subir todos os 15 andares, porque o elevador não sobe, nessa hora corta-se a eletricidade, para pegar uma senhora no colo que estava passando mal, descer os 15 andares com ela no colo para poder atendê-la. Então eu falo sempre aqui, ninguém fala, não vai acontecer, não acontece comigo. É melhor prevenir a que remediar. Eu digo isso sempre. É melhor prevenir a que remediar. Gente, não brinque com fogo. Não brinque com fogo. E Ribeirão Preto já há muito tempo está deixando. Quer ver só? Vamos começar a conversar? O Palácio Rio Branco tem as medidas necessárias para evitar incêndio, aquelas que o bombeiro exige para dar o alvará, o habite? Não. A Câmara Municipal tem? Não. A Cava do Bosque tem? Não. Rodoviária também não tem. Também. Alguma coisa da rodoviária tem, mas não tudo. Tá certo? Alguns shoppings tem. Alguns shoppings tem. E muitos outros setores em que o público frequenta que não possui. Estou falando claro, quero que me contestem. Mentira! Que a escada Majuro chega até o 12º andar e conforme o que tiver em torno do prédio, não pode chegar mais adiante, porque tem jardim, obra de arte, não sei o que lá, e não chega mais perto. Principalmente se não for numa esquina. Acorda, Ribeirão. Acorda. Quem principalmente estiver acima do 12º andar, fique bem acordado. Fique bem acordado. Chama atenção e alerto. E me contestem, se forem capazes. Conheço um pouco o assunto. A primeira lei de Ribeirão, quando aconteceu o incêndio no edifício Joelma, como vereador fomos nós que fizemos. Naquele tempo tinha o quê? Porta corta-fogo. E hoje pode fazer o quê? Escada externa. Escada externa. Ou então botar um corrimão de cima e embaixo. Fazer o quê? E escada Magiros, que atenda mais alto. Bem, falamos, está falado. Eu vou agora falar de um assunto muito importante, que são os clubes de serviço. Muita gente contesta, o clube de serviço come, bebe, dorme, que é mentira. O trabalho que se faz social, através dos clubes de serviço, de gente abnegada,
de gente preocupada com a situação social das famílias mais pobres são os clubes de serviço. O Rotary tem uma série de ações para atender portadores de deficiência. Tem o interesse de levar num convênio jovens daqui para o exterior para verificar como se administra, como se ensina, como se faz. É isso, convênio. E manda-os de lá para cá para ver como não se faz. É isso, certo? Fora as ações sociais, óculos, cadeira de rodas e tantas outras coisas. Clubes de serviço são um bem, além de entrosar as famílias. São um bem. Hoje, ninguém está preocupado em entrosamento, está todo mundo preocupado em tuitar, em ficar falando aqui. Mas na hora do vamos ver, desliga o telefone e vai dormir. Eu quero ver na hora de pegar o touro à unha. São esses que vão lá. Estou aqui com o Fábio Simonetti, que agora vai assumir a presidência do Rotary Boulevard. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Morandini. Fábio já trabalha há muito tempo, vai agora também dar uma assessoria lá para o Dorival na Associação Comercial e Industrial, é isso? Obrigado, Morandini, obrigado aos seus telespectadores. Primeiro, obrigado. Tem até o governador aí. Sim, né? Temos o governador Jorge, mas antes da gente falar um pouco de Rotary, é sempre uma alegria ver o quão atual foi o seu editorial. O quão especial a gente ter referência de conteúdo do que simplesmente a gente ter uma informação levada ao Léo. Então, me orgulho muito de ser seu amigo há muitos anos, de desfrutar do seu conhecimento e de tudo aquilo que você consegue levar para a gente ao longo desses poucos anos, dessa meninice toda que você tem. Primeiro, muito obrigado. Rotary. Bem, o Rotary entrou na minha vida há algum tempo já. E agora, desde o dia 1º de julho, me tornei presidente do Rotary Clube Boulevard. Nós fazemos parte do Distrito 4540, que compreende quase 75 cidades, entre São Paulo e Minas Gerais, onde o nosso governador é o Jorge Toledo, e que tem um desafio muito forte em estar ampliando tudo aquilo que o companheirismo pode atender. O Rotary Boulevard é o maior clube do distrito. Hoje, quando você fala de estreitar laços, a gente chama de companheirismo. Sim. Então, o nosso companheirismo hoje é feito por 93 companheiros e companheiras. Então, o Rotary não é um clube fechado só para homens, é um clube da família. A partir do momento que você vem para dentro, você vem com a sua família. E eu já me considero um voluntário profissional, amigo Morandini. Eu presido uma instituição de caridade, de assistência na cidade de Cravinhos, onde nós atendemos 150 crianças, que é a Casa da Criança de Cravinhos. Hoje a gente atende, como eu disse, 150 crianças diante... Nós temos projetos sociais muito importantes. Muito importantes. E ser rotariano é ser voluntário. Então, tudo que nós fazemos é pelo esse voluntarismo. O pessoal só vê o almoço, mas não vê o trabalho, Sim. Né? Você fez um belo discurso aí de algumas ações que a gente faz, Sim. Mas a principal, se não a principal, com certeza a principal ação nossa é o trabalho que é desenvolvido pela poliomielite. Sim. Paralisia infantil, para quem não sabe. A paralisia infantil, que sempre foi e é ainda em alguns países, a gente não conseguiu erradicar toda ela. Falta só um pouquinho para a gente terminar, que estão 3 países de acordo com etnia, governos e guerras, a gente não consegue fazer, mas toda a captação que a gente faz, não só pelo dinheiro, mas pelas ações, isso chega no Rotary Mundial. Então, as ações que a gente tem em Ribeirão Preto, elas se estendem pelos rincões pelo mundo afora. Nova Zelândia, África, Estados Unidos. Então, ser rotariano não é ser rotariano de Ribeirão Preto, é ser rotariano no mundo. E, diante disso, o desafio agora é ampliar toda essa situação. Bem, nós temos um lema, Morandini. O lema desse ano, o ano rotário, ele é de 1º de julho a 31 de junho. Esse ano é fazer a diferença. E eu me encaixo muito um pouco no que você falou no seu editorial, de fazer a diferença. Eu acho que os homens de bem, os homens de fé e justos, e as mulheres, eles têm por bem começar na sua sociedade essa transformação. A gente está assistindo uma madrugada, aquilo que a gente apenas aplaude ou a gente revolta. Clubes de serviços e sociedade têm por intuito começar a fazer isso.
e vocês levam autoridades para fazerem a apresentação dos seus planos, prestarem contas também. Sem sombra de dúvida. É no clube que a gente começa a fazer tudo isso. Por quê? Nosso clube tem rentabilidade que é devolvida à sociedade, seja ela através de ações de assistencialismo, diretas, né? Através de programas como o da poliomielite, incentivo. O nosso clube patrocina, como alguns clubes de Ribeirão Preto, nós estamos levando esse ano um garoto da escola pública a fazer intercâmbio fora do país, para que ele possa buscar uma promoção não só como cidadão, mas profissional. Isso é muito importante. Bom, as reuniões lá são vou dizer, qual dia da semana? Tá. O Rotary Boulevard, nossas reuniões são de segunda-feira, no Complexo de Negócios do Iguatemi, a partir das 8 horas. Estendo um convite a quem não conhece o Rotary, que venha fazer parte. Fazer parte do Rotary tem que trazer a família, não, já volto a dizer. Sozinho não tem. Sozinho você não consegue fazer, para que a gente possa ampliar isso. Após as nossas reuniões, são reuniões onde a gente leva conhecimento de palestras, a gente procura trazer referências e reconhecimentos, não só para o Ribeirão Pretano, mas para a região. E a partir disso, como você disse, a gente tem uma confraternização com o nosso jantar. Então, sinta-se todos convidados. O pessoal se reúne, sim, consegue coletar e direcionar o trabalho. Sem dúvida. O clube hoje é dotado de médicos, enfermeiros, publicitários, empresários, funcionários públicos, que é uma categoria que é super bem-vinda, como você disse, jornalistas, advogados. Nós temos uma infinidade de companheiros e companheiras de diversas profissões, aonde a gente soma. E a gente sempre fala, dá o braço aqui para que a gente possa caminhar. O Fábio, ele é genro do Dr. Sobral, que foi juiz em Ribeirão Preto durante muito tempo, foi vereador, e junto eu fui secretário do Bem-Estar Social. Sim. E nós, em comum trabalho, tivemos uma ação muito grande na questão da criança e do adolescente. Foi no início da década de 90, eu me recordo nisso. Vocês foram uns grandes percussores no momento em que a Ribeirão Preto passava por um desafio enorme de violência. E porque a FEBEM estava fechada. E a FEBEM estava fechada, e eu me recordo muito de tudo isso, da luta que vocês tiveram. O fruto disso é o centro de referência que vocês conseguiram tirar. Exatamente. Diante de uma luta... Lá da Capitão Salomão. Sim. E meu sogro ganhou... Voltou. Eu lembro da expressão alta que vocês tinham e dos enfrentamentos que vocês tinham de tudo isso. Bom, e tem mais. O Fábio também, ele é cunhado do presidente da Associação dos Delegados da Polícia Federal. E quando vocês verem, cara, Sobral é o cunhado dele. A gente tem uma referência muito bacana. O nome dele todo? Carlos Eduardo Miguel Sobral. E tem o Miguel também, né? Tem o Carlos Eduardo Miguel Sobral. Hoje é uma das pessoas que fazem uma liderança no país. E nessa semana tivemos o desagrado mais propriamente ontem, da desativação dos delegados federais junto à Lava Jato. E ele está lutando, e quando vocês verificarem na televisão, é de Ribeirão, filho do Dr. Sobral. É um menino que vem enfrentando a luta nacional diante de todos os embrólios que a política está nos colocando. E que poderão nos colocar em situações piores ainda. Sem dúvida. Espero que não. Tenho muito orgulho da família que eu tenho, você pode ter certeza. Claro, tenho certeza disso. Eu também tenho, isso como amizade. Ô, Fábio, quando você tiver qualquer ação do Rotary, fala com o Jarney, pessoal aí, e me traga aqui, venha junto, claro, para a gente ir preparando alguma coisa em conjunto. Tá? Agradeço. Abrir o nosso canal de televisão para que a gente possa fazer conjunto. Cada dia que a gente levanta, tem que pedir que bem que a gente pode fazer para o outro. Porque tem gente que levanta e fala assim, que mal eu posso fazer para o outro. Sem sombra de dúvida. Está mais do que estendida a parceria. Aqui a gente está junto com o Francisco Galúcio e o Jarney Caparelli, amigos de longa data e que já não aguentam mais ficar perto de mim, de tanto que eu peço, porque Rotary é doação. Entendi, ué. É doação. Quer dar, mas peça. Tem que se doar, e aí doar, até doer. Então, é uma equipe lutadora, a gente tem diversos outros companheiros que estão fazendo isso, e estendeu o convite... 93? 93. E se você me permitir, amanhã, às 20 horas, no Quinta Linda, o Conselho Diretor do Rotary Clube Boulevard, junto com a minha posse como presidente,
a gente inicia um ano e tudo. Então, sintam-se todos convidados. E que seja feliz. E que a gente possa caminhar por tudo isso e as boas notícias que a gente caminhe junto tudo. E você esteja com a gente. Muito obrigado de coração. Também, né? Sem sombra de dúvida. Cravins é um tem carinho boi, muito né? grande. É o boi. A cidade tem um boi como presidente. Obrigado, Morandini. Obrigado a vocês. Jarnei, bom dia. Obrigado. O Francisco, né? Daqui a pouco eu vou trazer a Maria Regina, superintendente do Sasson, onde ela estava fula da vida. Mas estava soltando abelha pelas narinas, de brava, porque surgiu o boato, eu falei aqui no começo, de que o Sasson seria vendido, comprado. Fala-se Unimed, São Francisco, etc. Tal. Mas ela deu uma resposta que eu vou lhe contar. Ela não sabe quem iniciou o bochicho, porque ninguém sabe. Começa devagarzinho, vai indo, aí vai pipocando. E ela vai falar aqui daqui a pouco. Sai de baixo, por intervalo. Restaurante Napoleão. Nosso almoço conta com a opção de self-service, com uma grande variedade de opções quentes e saladas, e suco à vontade. Temos também opção de prato feito e quilo. Fazemos marmitas para atender todas as famílias, além de nosso kit feijoada, que é uma delícia. Marmitex com diferentes tamanhos e valores para atender a todos. Nossa refeição chega quentinha no conforto da sua casa. Fazemos planos de pagamentos quinzenal e mensal. Venha nos conhecer. Temos opções diferenciadas para a sua empresa. Rua Doutor João Guião, 912, na Vila Virgínia. Encontre tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tuti Bebê, Avenida Brás Olaia, Acosta, 231. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br. Ninguém melhor do que a superintendente do Sasson, funcionária pública de carreira, concursada, para responder, ela que está no posto-chave, que pode dizer sim ou não, um conselho administrativo, etc., para trocar as experiências e objetivos, para dizer a verdade ou mentira que o Sasson vai ser privatizado. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Marandinho. O que houve? Vocês mudaram de ideia? Vão privatizar? O que houve? Em absoluto, claro que não, né? Desde 6 meses agora, né, estamos fazendo um balanço aí dos 180 dias de governo e o Sasson tem operado todos os meses no vermelho. Continua? Continua. A receita vem caindo em função... Por que vem caindo? Como se desconta sobre quase todo o vencimento do servidor, os servidores que ganham mais, naturalmente, não se sentem obrigados. E vão saindo. E vão saindo, né? Tem que ser pela justiça, né? Porque pela lei é compulsório esse desconto, mas interpretando isso constitucionalmente não é. Então, é só entrar na justiça e consegue eliminar para sair. E a parte patronal tem sido depositada? Sim, um dia. Mas do ano passado a gente tinha uma dívida já. Sabia. E no passado... Pegaram o dinheiro do Sasson. Isso. Não pegaram não, assim, atrasaram um repasse, né? Pegaram o dinheiro para cobrir outros buracos. Isso. Que não foram os da rua. E no passado, mais atrás ainda nos anos 90, essa crise foi mais grave e fez-se um parcelamento em 20 anos. Então, hoje em dia, se você fizer uma conta
ela fica próximo de fechar, considerando esses parcelamentos, né? Só que esses parcelamentos não vão durar a vida toda, eles vão acabar. Claro, o desse ano, por exemplo, até dezembro só que a gente fez. Então, terminando isso, eu vou ter uma receita menor ainda, vou ter um déficit maior. E como é que você está pensando em driblar o déficit? Então, primeiramente, a gente fez uma reunião com todas as entidades de classe. É por isso que essa notícia, ela nos causa tamanha indignação. Porque essa democracia, essa transparência na administração, tanto do IPM quanto do SASSOM, os dois órgãos que eu estou, está prevista na lei, nas duas leis que regem as duas autarquias, de que os conselhos, eles são paritários, quer dizer, o mesmo número de membros da administração do sindicato. Exatamente. Em outros governos, mas como tem, era a composição... Não tem elemento da MAP, nada? Sim, tem também. Tem nada? Também como conselheiro? Tem, no SASSOM tem. Antigamente, né, essa composição da parte do governo era indicação estritamente política, né? Na lei do SASSOM, já 441 de 95, já previa que a pessoa precisa ser segurada do SASSOM para poder pertencer. E no IPM teve uma alteração mais recente, que além, né, de ser servidor, a gente divide uma parte de ativos, que tem interesse na continuidade do Instituto, e outra parte de inativos também, que estão ali dentro. Dele. Então, essa nomeação ela tem que ser feita por pessoas... Quantos conselheiros são? No SASSOM são 10 e no IPM são 8. Né? No SASSOM, eles têm eleito também. No SASSOM há uma eleição para alguns conselheiros, né? 2. E essa nomeação, antigamente, ela era feita politicamente. Assim, o prefeito, os secretários, é que escolhiam pessoas. Eu fiz essa escolha diretamente nos dois conselhos das pessoas que eu conheço, pessoas que acima de tudo eu confio e da maior competência possível. Gente que há anos, como eu, vem trabalhando nos bastidores para fazer a máquina rodar. Né? Você é funcionário há quantos anos? Agora, em outubro, eu completo 25 anos. Então quer dizer que você vai ser dependente também do IPM e do SASSOM. Exatamente. Então, essa nossa gestão... ela é totalmente submetida. No caso do IPM, ele não é deliberativo o conselho, né? Mas a gente passa tudo que a gente vai fazer, as contratações, as compras, né? Os gastos, a folha de pagamento, tudo a gente submete para o conselho. No SASSOM não é diferente. Então, já é um acompanhamento contínuo de membros do sindicato, da AMAP, da associação, do centro professorado, que estão dentro do conselho do SASSOM. E ele está pagando em dia? Tá. Está pagando em dia. Está pagando em dia. E você ali está havendo uma dicotomia entre o receber e o pagar? Não, mas no total, eu recebo tudo que eu tenho que receber, na hora que eu vou pagar, está faltando dinheiro. Como a gente pegou com um saldo de 11 milhões do ano passado, o SASSOM vai cobrindo, mas esse dinheiro é finito. Esse dinheiro, é claro que esse dinheiro também não tem que ficar... E também vai depender muito do tipo de trabalho que você vai realizar, né? Exatamente. Dos procedimentos, né? Então, quando eu cheguei, né, para o conselho, para o SASSOM em janeiro, nossa primeira reunião, a maioria dos membros que ali estavam continuam. Principalmente as entidades classistas. E ali dentro já havia um estudo encaminhado, contratação de um atuário até, né, que é preciso para fazer esse cálculo essa previsão. Atuarial, o cálculo, é o cálculo de previsão, por quanto tempo vai se aguentar. Isso. Já tinha esse estudo de alteração dessa lei. E nós demos continuidade, ou seja, não foi esse governo. Né? Mas a lei não é para privatizar. Não. É para dar sustentação. Exatamente. Não foi esse prefeito que pediu esse estudo. Né? Esse estudo já estava nas mãos do Conselho Administrativo do SASSOM, que é quem delibera. Só haverá... Mas só ele não tem que passar pela Câmara. Para aprovar a lei terá que passar pela Câmara, mas só... se mandará um projeto de lei fazendo qualquer alteração... Depois que tiver tudo acordado. Depois que tiver tudo acordado. E os membros estão ali. Então, ponto principal, 2 pontos travessão. Isso. O SASSOM não vai ser privatizado. Não vai ser privatizado. Certo. Estou aqui para confirmar isso. Quantos isso. segurados e dependentes tem o SASSOM? Em torno de 19 mil pessoas são assistidas pelo SASSOM. 19 mil.
Entre os dependentes e os servidores, né? 9 mil e pouco ativos, 5 mil e pouco inativos. Nem todos participam, como eu estou te falando, muita gente tem saído, mas aí os dependentes, essas pessoas... Agora, falando do IPM, porque uma coisa está muito ligada à outra. Sempre, né? É verdade? E eu pergunto, o cálculo atuarial do IPM, prevê-se que ele tenha substância, fôlego? Então. Para ir até quando? A parte atuarial, ela é feita porque a gente chama do que é regime de capitalização. Sim. Só que a Previdência, ela também pode ser pelo regime de caixa, o regime financeiro. Em 2011, nós fizemos uma separação desses caixas. Então, o previdenciário, a gente está com uma sustentabilidade, um superávit e está tranquilo. Isso aplica-se a um grupo de pessoas que entraram na prefeitura depois de 2012. Sim. Todos que foram admitidos a partir de 2012, eles têm um fundo de previdência equilibrado, com equilíbrio financeiro, atuarial, superavitário. A gente já tem em caixa hoje o dobro do recurso necessário que essas pessoas precisariam. De 2012 para cá? Isso. E os anteriores? Os anteriores é o município que tem que custear. Porque está na lei, Isso. eu lembro dela, Isso. e o município procedeu à mudança, mas Isso. ele assumiu a responsabilidade. Isso. Se o Sasson não tivesse condições, ele... O IPM. Se o IPM não tivesse condições, ele assumiria. Exatamente. Isso. E isso hoje tem representado em torno os dois grupos, né, os que eram aposentados antes de 94 e os que aposentaram depois, isso tem representado em torno de 17 milhões mês. Mês. A prefeitura já tem, além de tudo que ela paga, né, porque eu tenho uma mais folha, 17 milhões. Eu tenho uma folha de 30 e uma receita de 13. Certo. Faltam 17. E aquele dinheiro que vinha lá do setor previdenciário? Isso vem também, isso é 1 milhão. Isso está dentro dos 13 que eu recebo. 13, certo. Né? A compensação previdenciária. Estão com certificado previdenciário? Estamos até setembro. Até setembro está tudo ok. Tá tudo Nós tivemos pererecando por aí, né? Mas agora está pagando em dia também. Hoje mesmo acabou, né? Acabei de conversar com a minha tesoureira, já recebemos 100% da contribuição do mês de junho, né? Da prefeitura, tudo em dia. Então, pagamos metade do 13º para os inativos. A soltar boato por aí, de que o IPM já estava para quebrar. Então, não está. A verdade é que tanto no IPM quanto no Sasson foi formado um grupo de pessoas representativas das entidades classistas, um grupo técnico, a gente chama, para discutir alterações. Então, nós estamos em processo... A forma de angariar dinheiro. Isso. Estamos em processo... Estamos num processo de mudança no IPM, de equilíbrio entre essas duas massas, que uma está sobrando dinheiro e a outra está faltando. Então, a gente pode readequar essa sistemática, isso é um ponto. E no Sasson, o ponto que até pode ser ensejado isso, é que... Aí são questões técnico-contábeis mas com autorizações legais. E com acompanhamento das entidades classistas. Então, quer dizer... se a entidade classista disser sim, sim, se disser não, não. Exatamente, porque esses dois órgãos... Os conselheiros é que vão representar. Esses dois órgãos que eu trabalho, eles pertencem ao servidor. Eles são, como está bem colocado na matéria que eles vincularam, patrimônio, não é histórico, tá? É patrimônio do servidor, né? É um patrimônio histórico é outra coisa, né? Teatro, as fachadas do século XVIII, né? Isso é patrimônio histórico. Patrimônio de vida dos servidores. Eu lido com vidas de aposentados, vidas da saúde. Surge esse negócio? Por que surgem esses boatos? Para criar... Até desvaloriza o serviço. Para criar instabilidade. Eu tenho dito de onde vem isso? Surge? Então. Pipoca? Eles falam, né, que falaram quando a gente assumiu que existia um pacote da maldade, né? Então, isso para mim é um pacote da maldade sindicalista, assim, né? Você eles seria criam, a bruxa representando o prefeito? Exatamente, provavelmente a bruxa do mar. Então, eles criam mecanismos, principalmente para as pessoas que são mais carentes, assim, menos instruídas, digamos, os articuladores do caos, né? Exatamente. Essas pessoas, elas acreditam piamente que ninguém tá essas falando entidades... aqui, lá e acolá, no genérico, quem assim procede. A ingenuidade dessas pessoas foi tão grande que no passado recente eles foram enganados, saqueados, né? Eles,
os servidores e a cidade toda num conluio, né? Juntamente com isso. Então, para você ver o quanto é perigoso uma informação, uma inverdade como essa. Porque amanhã o cidadão que vende para o órgão não vai querer vender. E aí quem vai ser prejudicado? O servidor. Exatamente, que é o patrimônio do servidor, né? No final, se nós atacarmos o IPM e o SASOM, nós estamos atacando os servidores. Nossa, a história do município. Nós não estamos atacando o governo. Claro. Né? Para o governo, a política da Previdência e a política da saúde, tanto faz se é público ou se é privado. Aqui em Ribeirão, a gente tem um regime próprio e ele deve continuar, apesar de todos os pesares, a gente tem que continuar, porque acabar com o regime próprio... Quem falou que vai, ela diz que não vai. É. O servidor também pode acompanhar. Então, a gente não vai acabar com o regime próprio e não pretende acabar com o programa de atendimento da saúde também, né? E as mudanças que a gente fizer, a gente não vai nem diminuir o custo, a gente quer diminuir o custo para o servidor, para o segurado, né? Lá do SASOM. Só que, se os dois pagam iguais, em tese, a gente poderia também reduzir da parte patronal. Não, nós vamos manter a forma da patronal quebra também, né? Do jeito que ela é. Até o doutor Nonino, que é uma das pessoas que a gente já conversou, é quem lá no SASOM está adiante disso. Ele sempre fala, né? A gente vai ter um plano com 50% já custeado pelo município, que isso é uma grande vantagem. E o restante a gente vai, com o tempo, poder trazer as informações. Assim que eu tiver, eu trarei aqui no programa para você, suas ordens, que é um espaço... Para que o servidor possa ter a informação. Obrigado. Eu te agradeço. Obrigado. Maria Regina, que é a superintendente do IPM e do SASOM. Obrigado. SASOM não vai ser privatizado. Depois do intervalo, vou entrevistar o pastor Jean. Ele saiu daqui e foi batizar craque lá na Espanha. Ele faz um trabalho com a meninada aí, os nóia que ficam na rua, tá perdido e tudo mais, você precisa de ver. E é novinho, viu? Novinho, para jogador de futebol. Acho que já foi até, depois do intervalo. Restaurante Napoleão. Nosso almoço conta com a opção de self-service, com uma grande variedade de opções quentes e saladas, e suco à vontade. Temos também opção de prato feito e quilo. Fazemos marmitas para atender todas as famílias, além de nosso kit feijoada, que é uma delícia. Marmitex com diferentes tamanhos e valores para atender a todos. Nossa refeição chega quentinha no conforto da sua casa. Fazemos planos de pagamentos quinzenal e mensal. Venha nos conhecer. Temos opções diferenciadas para a sua empresa. Rua Doutor João Guião, 912, na Vila Virgínia. Encontre tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tuti Bebê, Avenida Braz Olaia, Acosta, 231. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br. O pastor Jean Alex faz um trabalho social muito grande. Foi jogador de futebol, tem amizade com todos esses jogadores aí que estão na crista da onda, etc e tal. Foi até Barcelona para batizar o Diego, não é isso? Em Madrid, Madrid, né? Lá. Bom, agora eu pergunto, ele esteve aqui, outro dia ele estava dando uma entrevista, recebemos um telefonema do doutor Brasil Solamão, que reuniu todos os advogados do escritório para ele fazer uma palestra, para mostrar o social. Boa tarde, pastor.
Boa tarde, Deus abençoe a todos. E para nós é um motivo de muita alegria. Nós estivemos lá dando essa palestra, né, de religião e fé, que o Dr. Brasil Salomão nos convidou. E foi um dia muito especial, onde nós levamos realmente o amor de Cristo aos corações daqueles advogados, e muitos ali entenderam. Foi espetacular o que aconteceu ali. No final eles vieram, nos procuraram, Brasil Salomão, doutor, ficou muito feliz, porque na realidade é isso, né? Nós precisamos levar esse amor de Cristo aos corações. Bom, você tem atendido a muitos casais, e o casamento está hoje num dilema, porque você não encontra mais aqueles casamentos de 50 anos, 40, 30, nada, não encontra nem de 7. Porque diz que para você viver bem com uma pessoa, você tem que comer um saco de sal junto. O saco de sal, no preparo da comida, são 7 anos. E a pessoa não chega nem metade. Sim, hoje em dia, quando se trata de casamento, nós temos que gerar uma paciência muito grande. Porque a mente da mulher é diferente do que a mente do homem. Geralmente as pessoas elas não conseguem entender isso. Um conjugo, hoje um relacionamento, eles precisam entender isso. Vou citar um exemplo. Mas as tentações estão muito grandes aqui fora, hein? Muito grande, muito. Porque o nada da mulher é tudo. Quando ela fala, o que você tem? Nada, é porque tem. Agora o nada do homem é nada mesmo. É nada mesmo. Então a mulher, o homem, ele precisa conhecer a mulher, precisa entender a mulher em alguns momentos. No dia da menstruação, da TPM, a mulher ela fica sensível, a mulher ela tem umas que come muito, tem umas que... E outra coisa, a sensibilidade, o nervo dela, vamos dizer, qualquer coisinha responde, você fala alguma coisa, ela responde com 2 chutes. Exatamente. E hoje, a atualidade, hoje no mundo, hoje se não dá certo, hoje é o que eles têm hoje falado, né? Eu costumo dizer que é a prescrição, né? Que é aquilo que o mundo tem dado. Não dá certo, larga. E não é assim. E mais, né? Hoje facilitaram tanto. Se você não tiver filho, não tiver bens, numa noite você brigou com a mulher, você entra na internet, acabou o casamento. Acabou o casamento. Acabou hoje. Finito. Exatamente. E hoje precisa, eu costumo dizer, gerar esse padrão de ética, de respeito, de amor, porque o amor, ele tudo suporta, claro. O amor, ele tudo espera, o amor, ele não se comporta com indecência, o amor, ele vai... aquela cumplicidade que tem que ter. Acabou. Então, quando isso é gerado, o cordão de 3 dobras, que a Bíblia nos orienta, as Escrituras nos orienta, que o cordão de 3 dobras é quem? É o homem, a mulher e Cristo. Quando tem esse Cristo que vai moldando e ambos aceitam essa mudança... Se bem que hoje a religião foi deixada muito de lado. Viu? Entendeu? É isso daí. Antigamente eles achavam que a religião fosse uma rédea. Certo? Não entendia a religião como uma formação, purificação do seu eu interior. Certo? Então, hoje... Hoje em dia, pastor, eu sempre costumo dizer para as pessoas que estão do nosso lado, têm nos acompanhado, que hoje essa intimidade com Cristo que vai fazer o casamento ser produtivo, vai fazer o casamento ser sensível, eu te amo, conta comigo. Uma flor. Exato, uma flor, um bombom, alguns detalhezinhos que faz... Alguma coisa que ela goste. Ou que ele goste também. A gente costuma dizer que precisa do ordinário. O que é o ordinário? As coisas simples. Precisa das coisas simples. Nós estamos conversando sobre casamento. E aí a separação. A separação, quando tem terceiros, além do Cristo, seus filhos, exatamente. Obviamente que você vai gerar neles vamos dizer assim, uma falta de alguma coisa. Porque todos os casais, marido, mulher, filho, e há aquela conjugação de esforços e de sentimentos. Quando falta alguma coisa, a criança, seja homem, seja mulher, principalmente a mulher, vai sentir falta, vai ficar a cadeira sem um pé. E muito. Hoje, quando se fala de estrutura familiar, se não tem hoje o pai e a mãe do lado,
de uma base educacional. Pode ser até alguém que assumiu o papel de pai. Exatamente. Mas tem que ser harmônico. Harmônico, porque hoje não adianta. Se não tiver essa estrutura, a criança ela vai crescer vazia, ela vai crescer sem estrutura. Lá na frente, o resultado... E vai crescer com uma falha até do entendimento das coisas e vai cair uma hora em depressão. Aonde que nós queríamos chegar? E aí aonde que entra hoje o número, né? Que hoje a mídia hoje ela não está trazendo à tona, porque eles acham, eu estou aqui perante o senhor, perante toda talvez essa população que está nos assistindo, a mídia ela não leva à tona porque ela tem medo que isso gere que acaba... O tecido social começa a se esgarçar. Aliás, o CVV, Centro de Valorização da Vida, me procurou há pouco tempo, inclusive mudar o conceito, porque hoje eles estão falando de suicídio, antes eles não falavam, porque tinha aquela velha pesquisa do setor de comunicação do Hitler, que dizia quanto mais falar em suicídio, mais vai gerar suicídio. Eu vou te falar uma coisa, perante todo mundo aqui que está nos assistindo. Hoje, olha, 40 segundos, uma pessoa se mata no mundo. 40 segundos? 40 segundos, uma pessoa se mata hoje no mundo. Hoje, nos Estados Unidos, 100 mil pessoas no ano se matam. Também esse negócio de internet ajuda um pouco, né, pastor? Não, isso foi feito uma Não, ajuda um pouco ajuda. A decompor. Falou tudo. Hoje, as pessoas hoje não querem mais os princípios. Eu estava dando uma palestra, eu falei sobre... O senhor faz muita palestra? Muita palestra. Se uma escola precisar chamar o senhor para fazer uma palestra, o senhor vai? Na mesma hora, pode. Agora pode nós estamos em férias, né? Mas tem outros cursos aí. Faculdades, esses jovens, nós estamos aqui para... E eu costumo dizer que, antigamente, não sei se o senhor morou na roça, né? Mas antigamente eu ia muito na roça e a gente chegava... muito à roça. Eu chegava na roça com os primos e fazia aquela fila. E a primeira coisa que nós falávamos para aquelas pessoas é bênção tio, bênção tia, bênção mãe, bênção. E aquela palavra que vinha ao nosso encontro, Deus abençoe. A Bíblia diz que onde 2 ou 3 estiverem ali, falando meu nome, eu estarei no meio deles. Lá. O que é ligado na terra, ligado no céu, aquela bênção chegava, ela é implantada naquilo. E você via uma harmonia, uma comunhão, uma paz. Então, essas coisas hoje que nós... Mas aquela história, pouca gente sabe. Se pedir a intercessão do Pai, ele será atendido. Falou tudo. Exatamente. Será atendido. Amém. Seja ele de que religião for, não tem religião. Ele pediu para o Pai. Exatamente. A sua porção que está aqui dentro de nós, se nós somos feitos à sua imagem e semelhança, a sua porção que está aqui vai ser sensibilizada. Não é? Acabou, é assim. Hoje eu costumo dizer, o que você planta, você vai colher. Claro. Você plantou, então... A lei do bumerangue também. Você plantou, você colhe. Atualiza hoje a tua mente, o teu coração. Atualiza hoje e gera uma sensibilidade a Cristo, ao Senhor. Porque a Bíblia diz que somente Ele pode nos dar vida e a vida com abundância. Enquanto isso, faça aquilo que a Bíblia diz. Orai e vigiai. Exatamente. Nós vamos ter agora uma palestra no dia 11/7, uma palestra esportiva. Palestra esportiva. Vai ser na terça-feira, vai ser lá na IEQ Templo dos Milagres, na Avenida Pio 12.380. Na sua igreja. Como é que chama? A IEQ Templo dos Milagres. Templo dos Milagres. Então, em quais são os dias que nós temos cultos lá? Às quartas-feiras, às 8 da noite. E é um culto jovem, viu? Da meninada aí que ouve o palavreado de quem é jovem também. E jogador de futebol. Exatamente. Hoje nós temos vários atletas. Inclusive ontem nós estávamos assistindo ontem nós estávamos assistindo um jogador que é meu obreiro, que está agora na Libertadores da América, no Jorge Wilson, que estava agora há pouco tempo comigo, agora está jogando lá e foi um destaque contra o time do Atlético Mineiro, o Serginho. E nós estávamos comentando. E o Diego também, quarta-feira passada, o Diego me ligou para a gente orar junto, para a gente
Antes do jogo, eu tenho... Ele jogou contra quem? Jogou contra o Santos, ganharam de 2-0 e tal, e agora também jogou... Está jogando no Flamengo. Está jogando no Flamengo, a maior torcida. Ele é daqui, né? É daqui, menino muito bom. E tem vários, Samuel Santos, Neneca, Samuel Santos, Fabiano Medina, que jogou 16 anos na Itália, tudo lá, tudo está com a gente, e pessoas maravilhosas, que sabe ser discipulado, que fala, pastor, eis-me aqui, eu quero crescer, e que tem crescido. E o pessoal, quem procura, acha. Exatamente. Quem não procura, não acha, é isso? A Bíblia diz que todo aquele que busca, ele encontra. Eu quis falar no linguajar mais simples. Falou, quem procura, acha. Pastor, eu agradeço muito sua presença aqui. E toda sexta-feira eu lanço um alerta ao jovem. Porque chega na segunda-feira, a gente encontra quantos jovens mortos nos IMLs da vida ou tetraplégicos em muitos hospitais ou com outras deformidades. E a gente fica sabendo que eles buscam encher o vazio de dentro de si, por tudo isso que nós falamos, com tóxico, com a bebida, com o cigarro de maconha, e pegando na direção de um carro e saindo a 100 por hora, ou mais, dentro da cidade. E aí acontecem os acidentes, os sinistros. Sim. E é por isso que toda sexta-feira, e hoje com o senhor aqui, eu digo, meninada, juízo! Fui!